17º Congresso de Fé da Igreja Evangélica Metodista, que neste ano nós temos um grande prazer de estar conosco a pastora Ludmila Feber, e é com grande alegria que nós recebemos a pastora. Graças a Deus, estamos aí. Amém. Nós conhecemos este ministério, temos sido abençoados com as canções que o povo tem recebido, né? E que muito me tocou foi quando eu li a história de como iniciou o seu ministério. Nós vemos hoje que muitas vezes as pessoas querem galgar, estar numa posição de destaque, né? E quando eu vi lá que você começou muito amor, desejando amar, adorar a Deus, nem mesmo cantar, como está escrito, e projetando algumas músicas que hoje o rap projetor nem é usado nas igrejas. É verdade. Mas quando eu li aquilo, eu vi que é um grande ensinamento dos levitas para os servos de hoje. Queria que você faça um pouco, trazendo um ensinamento para aqueles que verdadeiramente querem servir a Deus. Olha, na verdade, antes do retrojetor, o meu desejo, quando eu tive um encontro meu com Jesus, que eu costumo dizer que foi um encontro fulminante, realmente é uma paixão, é um amor muito profundo, é algo que a gente não pode deixar de reconhecer que é Ele, é o amor dele que nos atrai. E eu me senti tão atraída por esse amor, eu me senti tão amada por Deus, e é irresistível, é impossível a gente não querer mais desse amor, e não querer amar a Deus, amar o Senhor Jesus, por causa desse amor, como está escrito, que esse amor nos constrange. E eu estava outro dia, bem recente, eu acho que foi essa semana agora que passou, eu estava conversando com uma pessoa, e eu falei para ela sobre esse iníciozinho meu, e aí essa pessoa citou, que você ficava, você só queria ficar no retroprojetor, era o céu para você. Eu falava, não, antes do retroprojetor, eu falava para o Senhor, me usa de alguma maneira, nem que seja para varrer o chão da igreja. Era essa a minha frase. O retroprojetor para mim foi assim um upgrade, uau, fantástico. Mas o que eu queria deixar registrado em relação ao que você está falando é o seguinte: a minha maior preocupação não é como a gente começa, porque está escrito no livro da vida que é melhor o fim das coisas do que o início. Porque geralmente começar algo é muito difícil. O primeiro passo, os primeiros passos, é muito difícil. Dá muito medo. Medo é dessa condição nossa, humana, em relação ao desconhecido. Mas uma vez que você comece essa trajetória, essa caminhada de conquista ao longo da jornada da vida, então você vai se fortalecendo, você vai ganhando confiança, você vai amadurecendo, né? Mas o que eu tenho aprendido ao longo desses anos todos, um pouco que eu sei da vida, é que eu tenho muito temor, não de como nós começamos, mas de como a gente vai acabar. Porque eu tenho visto também, ao longo desses anos, meu marido diz que o meu lema é o lema da tartaruga. Eu sou igual a tartaruga, pastor. Eu sou devagar e sempre. Mas é sempre. Porque é melhor do que você fazer assim, ó, e depois... Eu não quero isso para a minha vida. Então eu vou vivendo a minha vida tomando muito cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, com aquilo que de como eu estou construindo. Porque a gente também conhece aquela velha história, né? Eu já ouvi isso várias vezes, em diversos ambientes. Para você construir um prédio forte, você coloca colunas, né? Primeiro lá para baixo. Isso tudo leva tempo, né?
quanto melhor a estrutura que você monta, né? Quanto mais fortes são os fundamentos, quanto mais profundos são os fundamentos, né? Mais tempo se leva para levantar esse prédio. Mas para você destruir, explodir esse prédio, né? Você monta uma logística de explosão aí depois você vai lá, né? Aperta o botão, ou então, e aquele negócio cai assim, ó. Aquilo que levou meses ou anos para ser construído, naquela estrutura daquele prédio, se leva alguns minutos, né? Então, eu não quero isso para mim. Por isso, o conselho que eu dou é que não importa como você tenha começado, quão difícil tenha sido, quão fácil tenha sido, quantos fracassos você já teve e quantas vitórias você tem tido, principalmente quantas vitórias você tem tido. Olhe a sua vida, como você anda, para que no fim de tudo você possa se alegrar e dizer verdadeiramente: o Senhor esteve comigo. E Deus possa dizer de você verdadeiramente: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É isso que eu quero ouvir de Deus. Porque a gente trabalha, a gente vive uma vida de renúncias, uma vida separada de muitas coisas desse mundo, né? Muitas coisas. A gente faz as escolhas e para o final a gente quer ter um final muito mais glorioso do que o começo. Então, para mim, eu olho sempre, é a linha de chegada. Eu estou concentrada aonde Deus vai me levar, lá que eu quero ir de braços abertos para mim, me esperando, dizendo: ai, meu amor, minha amada, minha amiga, minha filha, quem tem prazer é isso que eu quero. Glória a Deus, isso nós buscamos, né? E vemos que cada vez mais o coração do povo, né, tem se acendido uma chama de desejo de adorar a Deus. Dentro dessa adoração, nós vemos que na multiforme graça de Deus, Deus te deu um dom muito especial de escrever canções de uma forma diferente dos outros, né? Que ao ouvir, ao meu modo de ouvir, claramente vemos que são situações de vida, né? Não apenas palavras. Eu queria saber como é que essa inspiração vem de experiências, de um toque de Deus, uma madrugada que você recebe essa canção. Como é que Deus fala com você nessas canções? É incrível, né? Essa forma diferenciada que Deus deu para mim, isso já foi também um grande questionamento meu e de muitas pessoas que houve um tempo na minha vida em que eu já ouvi pessoas que diziam: olha, escreve alguma coisa mais popular, mais vendável. E eu fiquei muito assim, mexida com isso, porque eu não estava escrevendo algo para vender. Eu estava escrevendo algo que é justamente o que você está falando, que é o resultado é a minha história com Deus, é a minha história com as minhas dores, com as minhas lutas, com as minhas dificuldades, com as minhas fraquezas, com os meus questionamentos. É o meu envolvimento com Deus, é o envolvimento de Deus com a minha vida, dentro da minha vida, dentro da minha história, né? E são as minhas observações, é o meu olhar diante também das coisas da vida, são experiências que eu vivo na minha casa, particulares, com os meus amigos, são experiências que os meus amigos têm também, que tocam profundamente a minha vida, porque com os meus amigos nós temos uma relação assim, não só de amizade. Essa amizade ela é muito regada à oração, um cobrindo o outro em oração. A gente tem, então, por isso que funciona, né? Essas coisas, essas amizades são muito espirituais mesmo, né? Por exemplo, o meu relacionamento com a Paula, né? O meu relacionamento com o David, o relacionamento com vários líderes. Neste último CD da Ana Paula, me tocou um testemunho, ela contando mesmo que Deus usou
pastora para abençoar. É verdade. Ela costuma dizer que eu ligo sempre na hora certa. Graças a Eu Deus. acho isso. E ela costuma dizer também que Deus fala tudo dela para mim. Não é verdade, não. Mas é porque o que eu acredito é que existe um propósito em tudo. Gente, Deus é um Deus de propósitos. O nosso Deus é um Deus de destino, de propósito, de missão. E os nossos relacionamentos, quando eles se cruzam, né, quando Deus cruza as nossas vidas, pode ter certeza que aquilo ali não é em vão, não é só por eu estar aqui hoje, não é para eu estar aqui nunca mais nada acontecer entre nós. Eu não acredito nisso. Eu acredito que de alguma maneira, em algum outro momento, alguma coisa vai acontecer conosco de novo. Eu não me engano, Deus não é um Deus de juntar e, sabe, por um momento, por causa de um evento. Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu não tenho vivido isso. Agora, em relação às amizades e tudo, é muito em cima disso, assim, a gente se cobre muito em oração, né? As dores dos meus amigos mexem comigo. São as minhas dores mesmo. E as minhas dores, graças a Deus, também são as dores deles. Então, assim, existe essa intercessão faz com que a gente tenha um grau de intimidade que o mundo não conhece isso. O mundo não conhece esse grau de intimidade que nós temos quando nós cristãos, nós, homens e mulheres, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, né? Amados de, assim, tomara que todo mundo entenda o que eu falo, amantes de Deus, porque nós amamos a Deus, amados do Senhor, amigos de Deus. O mundo não conhece esse nível, sabe, de intimidade. Então, os nossos relacionamentos são muito pautados em coisas realmente muito espirituais e que fortalecem as nossas emoções. Porque o Espírito fortalece a nossa alma, cobre a nossa alma, fortalece, equilibra a nossa alma, dá saúde para as nossas emoções. E as minhas canções são resultado disso, né? São bem autobiográficas, né? E também é resultado de coisas que eu vejo os meus amigos viverem. Isso verdadeiramente é a igreja, né? O corpo de Cristo unido, se movendo num propósito só, numa unidade só. E existem muitas canções também, muitas, como Nunca Pare de Lutar. Meu Deus do céu! Abençoada a hora que Deus me deu essa música. Quando o Senhor, eu ouvi essa, existem canções que eu ouço prontas, eu ouço o Espírito de Deus cantando, eu ouço a música. Só para o Espírito, os sonhos de Deus, com tudo. Nunca Pare de Lutar, dentre outras, muitas, mas que são proféticas, mas são essencialmente proféticas. E é muito interessante, porque Nunca Pare de Lutar, quando eu ouvi essa canção, eu fiquei com muito medo. Depois que eu fiquei lendo, eu falei, meu Deus, minha vida está boa demais. Essa música aqui, eu tive muito medo. Eu estou falando isso honestamente, eu tive medo. Muito medo. Quando, assim, e a partir desse projeto Nunca Pare de Lutar, eu comecei a experimentar muita coisa de muitas músicas. Muita coisa. Então parece que a essência da música é como se Deus tivesse cantado para mim, dizendo assim, mas depois você vai ver, depois você vai ver que quando você cantar essa música, você vai ver com que autoridade você vai cantar. E de fato, eu canto essa canção hoje com uma outra autoridade. Quando eu gravei essa canção, eu tinha um nível de autoridade, de quem havia recebido a música. Mas quando os anos foram se passando, depois de 2005, hoje eu canto essa música com outra força. Porque a gente só tem, a autoridade Deus te dá sobre aquilo que você conhece. E eu conheço o que é o Nunca Pare de Lutar. Eu conheço o que é os sonhos de Deus.
Eu conheço o que é o vale de ossos secos. Eu conheço o que é ouvir Deus chamar a gente, estando cansado, arrebentado, cansado, noite sem dormir. Mas é irresistível, como eu falei para você. Irresistível. Ouvir Deus chamar a gente. Você acha que a gente... Não, eu prefiro ficar com Ele do que ficar com o travesseiro. Quando pessoas são chamadas para alguém importante, se sentem tão Ele é a essência graciadas, de vida. Ele é a vida, né? E ouço Deus me chamar, como você canta. Não existe nada mais precioso do que isso. Os Sonhos de Deus é uma canção que tem abençoado muito o ministério, que também tem trazido a unção de Deus para que as pessoas verdadeiramente confiem em Deus. Saibam que os sonhos de Deus morrem mesmo, não apenas no material, porque hoje a igreja virou a visão do lado material, mas mais do que isso, os sonhos de Deus envolvem o nosso chamado. Exatamente. Isso. E vejo que a tua vida tem sido os sonhos de Deus dentro do chamado. Né? Esse papo está muito gostoso. Deveríamos passar aqui um bom tempo, com certeza que os irmãos. Sabe como é que é pastor, né? Pastor, quando começa a falar, é difícil, né, gente? Complicado. Glória a Deus, mas eu queria que você, pastor, deixasse uma mensagem, não só para o ministério, mas para todos os telespectadores que estarão vendo isso na TV Evolution e também na internet, e que anseiam verdadeiramente por ser adoradores, que é isso que Deus tem buscado, que Deus busca em cada um de nós. Olha, os sonhos de Deus traz uma responsabilidade muito grande. Essa canção, ela precisa ser entendida como uma grande responsabilidade nossa, de saber como lidar com os sonhos, com os projetos divinos. Então, eu tenho aqui essa mensagem, e cumprir o propósito divino, ela é um peso, mas é um peso de glória, vale a pena, né? Não é uma sobrecarga sobre nós, né? Mas é um encargo, né, do céu, da eternidade sobre nós, né? Coisa maravilhosa, assim. A mensagem que eu tenho para cada um é que você nunca se perca na presença de Deus. Busque, acima de tudo, a face de Deus, o coração de Deus, que você não sabe o dia de amanhã. Né? Ande com Deus, genuinamente, como alguém que manifesta Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Deus te abençoe. Nós agradecemos a presença da pastora Ludmila Febre. Tenho certeza que Deus nessa noite fará maravilhas no meio do seu povo, em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.